Hoje contemplamos um dos evangelhos da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos. E das diversas narrações, essa é uma das narrações mais simpáticas, dado que Jesus vai ao encontro dos discípulos e tem que dar uma puxadinha de orelha em um deles. Bom, aqui nós contemplamos Jesus que chega no cenáculo onde os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus. Jesus, depois da sua crucifixão, morte e sepultura, havia um clima de perseguição na cidade de Jerusalém. Então os discípulos tinham muito medo de que eles iam terminar do mesmo jeito que Jesus crucificado. Então, eles estavam reunidos no cenáculo e trancados às 7 chaves. Eles não queriam ver ninguém, não queriam que ninguém os visse. E então, pois estando eles reunidos nessa situação, é que Jesus aparece no meio deles. Também tem um pormenor simpático. O Evangelho diz que ao anoitecer, então, estava anoitecendo, os discípulos estavam com as portas fechadas. O evangelista, ele é muito simbólico. O anoitecer pode significar também a perda da esperança. Eles já estavam perdendo totalmente a sua esperança. Talvez já tinham perdido a sua esperança. O anoitecer é um símbolo da sua alma que se estava obscurecendo. E estar trancados, quer dizer, eles não estavam abertos a ouvir, a escutar, não estavam abertos a nenhuma revelação. E Jesus aparece no meio deles. Quando Jesus aparece, a sua primeira palavra é: a paz esteja convosco. Jesus nos veio trazer a paz. É um momento no qual ele veio trazer um dos grandes frutos da presença de Deus na nossa alma, a paz. Eles estavam turbados, conturbados, desesperados, ansiosos, angustiados. E Jesus veio trazer a paz. E depois ele continua dizendo: como o Pai me enviou, eu também vos envio. E então sopra sobre eles o Espírito Santo, de maneira que eles recebessem o Espírito Santo na sua alma, e diz para eles: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados, e a quem vocês retiverem os pecados, eles serão retidos. Dá para eles o poder de perdoar pecados. Muito bem, por que será que Jesus fez isso? Por que será que ele diz para eles que eles devem, que eles são enviados, né, como o Pai o enviou, e soprou sobre eles o Espírito Santo e lhes deu o poder de perdoar os pecados? Depois nós vamos responder essa pergunta. São Tomé, um dos discípulos, não estava com eles. Quem sabe onde ele tinha ido? Talvez foi fazer compras, talvez foi dar um passeio no parque, talvez foi fazer academia, nós não sabemos. O fato é que quando ele voltou e os discípulos contaram para ele o que tinha acontecido, ele não acreditou. Mas como assim, Tomé? Todo mundo está dizendo que era Jesus mesmo e que era Jesus ressuscitado. Os discípulos, eles ainda não tinham visto Jesus ressuscitado. Era a primeira experiência deles. Era a primeira aparição de Jesus para os discípulos. E então Tomé disse: eu não acredito. Se eu não colocar o meu dedo aí nas chagas, ou seja, nas feridas das mãos e do lado, eu não acredito. Vocês, piraram, vocês estão loucos, ficar trancado aqui muito tempo está prejudicando vocês. Eu acho que o ar desse lugar aqui está meio carregado, hein? Pode parar, eu não acredito. Pois é, Tomé não acreditou. E Jesus, com a sua caridade acostumada, esperou uma semana, e então na semana seguinte voltou a aparecer para os discípulos, e dessa vez Tomé estava lá. E então, quando Jesus apareceu, outra vez eles estavam trancados, porque eles continuavam com muito medo, né? E então, outra vez, disse para eles: a paz esteja convosco. Né?
E eles outra vez experimentaram essa serenidade, essa tranquilidade, fruto do Espírito Santo no seu coração. E aí Jesus olhou para Tomé. Tomé, meu querido amigo, vem cá. Eu queria atender a sua petição. Nesse momento, Tomé já deveria ter entrado em pânico. Não, Senhor, eu já acredito, você não precisa atender a nenhuma petição minha, já está tudo legal. Não, Tomé, agora eu vou atender. Vem cá e coloca o seu dedo aqui nas minhas chagas. Né? Ó, tá aqui a ferida da minha mão, no meu punho, coloca o dedo aí. E Tomé foi e colocou. E coloca aqui também, ó, o soldado. Quando Jesus estava crucificado e morreu na cruz, para garantir que Jesus estava morto, um soldado atravessou o seu lado com uma lança até o coração, de onde saiu sangue e água. Então essa ferida era uma ferida de uma lança romana, uma ferida grande. E daí Jesus disse para Tomé, vem aqui e coloca a sua mão aí na ferida. Né? E não sejas incrédulo, mas creia. E foi quando Tomé disse essa frase tão maravilhosa, meu Senhor e meu Deus. Vamos então responder às perguntas que nós colocamos. Por que Jesus envia o Espírito Santo sobre os apóstolos e diz para eles que eles perdoem os pecados, o que eles perdoarem serão perdoados e os que não serão perdoados? Bom, isso está diretamente relacionado com o que Jesus tinha falado antes, né? Quando disse recebam o Espírito Santo. Antes também os discípulos experimentaram a paz. Né? Jesus trouxe a paz aos discípulos. Mas a paz está diretamente relacionada aos nossos pecados. Por quê? Os pecados nos tiram a paz, porque os pecados nos afastam de Deus e nos afastam de nós mesmos. Nós entramos em contradição e estamos mal. Jesus, ele veio vencer o pecado e a vitória sobre o pecado nos traz a paz. Então, Jesus estava deixando com os apóstolos a solução para a paz no mundo, que é o perdão dos pecados. Quando nós vencemos o pecado, a paz impera, não só no nosso coração, mas também no mundo. Sobre a segunda pergunta, certamente tem tudo a ver o pensamento de Tomé com o que acontece no mundo de hoje, né? Quantas pessoas dizem, não, eu só acredito se eu ver, se eu tocar, se eu experimentar, né? Mas é uma forma muito pobre de fé, porque se você vê e se você experimenta, já não é fé, isso é evidência. E Jesus, ele não quer pessoas que acreditem por obrigação, né? Ele quer corações simples, né? Então, Tomé está refletindo uma realidade muito atual. Hoje as pessoas levadas por esse espírito da ciência acham que existe uma contradição entre a ciência e a fé. E não existe. Nós podemos ter fé profunda em coisas que a ciência não consegue explicar, porque Deus nos revelou isso. Isso não quer dizer que nós não sejamos científicos e não nos apoiamos em razões científicas para acreditar em tudo aquilo que a ciência pode comprovar. Mas aquilo que a ciência não pode alcançar, nós acreditamos que só pela revelação de Deus. Então, acreditar, ter fé não é contraditório, mas o mundo parece que coloca isso como a contradição. E por último, queremos explicar um pouco o que significa essa palavra final de felizes, essa palavra final de Jesus, né? De felizes aqueles que creem sem terem vistos. Né? Jesus estava falando não para Tomé naquele momento, estava falando para todos nós, para toda a igreja, para toda a humanidade que ia viver sem ter visto Jesus, sem ter visto os seus milagres, sem ter escutado a sua voz, que somos nós. Nós só escutamos o testemunho dos discípulos, o testemunho das pessoas que estiveram lá, que são os evangelhos, né, que nós lemos. Então Jesus está dizendo um elogio para nós. Se nós acreditarmos naquilo que está escrito no evangelho, nós somos mais felizes do que os discípulos que conviveram com Jesus pessoalmente. Por quê? Porque a nudez da fé
representa um grau de espiritualidade superior à experiência dos sentidos. Ou seja, se eu tenho fé sem ter visto, essa fé, ela me eleva a um nível de espiritualidade muito maior do que uma pessoa que, por exemplo, teve uma aparição de Jesus, ou que viveu no tempo de Jesus e escutou a sua voz. Ele está traçando um elogio, mas está traçando também um caminho de espiritualidade, que nós busquemos a fé pura, que é aceitar o seu testemunho, sem ter nenhuma comprovação externa, porque essa fé pura nos eleva a um nível de espiritualidade maior. E esse nível de espiritualidade maior nos vai fazer nos encontrar com Deus de uma maneira que nós nunca tínhamos nos encontrado antes. Aceitemos o convite de Jesus, renovemos a nossa fé e deixemos que Ele realize dentro do nosso coração esse milagre da fé que Ele quer realizar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus les abençoe.